Sim, gravado. Todo mundo professora. falando sim aqui, de consentimento, show de bola. No chat também. Sim, sim, perfeito. Então, a gente começou aqui, ó. Eu esqueci de gravar antes, mas a gente começou a revisão verbo to be no passado. Aí a Duda falou was you were. Ela lembrou, very good. E aí eu falei que quando era are no presente vira were. E quando era am ou is, né? Quando eram os outros verbos to be, fica was. Então, como é que isso vai ficar aqui? Was ou were. Como que isso fica na prática, né? Antes era I am. Então, no passado, I was. Antes era you are. Então, no passado, you were. He, she ou it is. No passado, was. E é assim que vai ficar. Deixa eu botar aqui. Vírgula, vírgula. Ok? Então, é isso. Quando era are, vira were. Quando era am ou is, vira was. Passado simples, ok? Verbo to be no passado, ok? Lembraram? Deu para dar uma revisadinha aí? Sim. Eu lembrei. Ok, perfeito. Tá É verdade. Verdade. Voltando. E o passado simples? Sem ser o verbo to be. Porque o passado simples a gente viu. O primeiro verbo to be, que a gente até viu em sala, não sei se vocês lembram, mas a gente chegou a ver em sala e com um livro que está aqui em algum lugar, que vocês têm o livro, né? A única turma que conseguiu pegar o livro. E no livro lá a gente começou com o verbo to be. E aí depois a gente falou do passado. Quem lembra alguma coisa, qualquer coisa do passado? É aquele que tinha que pegar os verbos e botar o ED no final, né? Aí tinha aquelas regras. Ok. Então, vocês lembraram de alguma coisa do ED. Ok. Alguém falou... É porque quando vocês falam junto, corta o som do outro. Botar o ED no final é uma das regras. Quem mais lembra aí de alguma regra? Ian, você ia falar outra coisa? Não, eu ia falar isso, da regra ED. Que eu até falei para vocês. No passado, que tem D, vocês vão botar ED no final, mas de que verbos? Quando forem verbos, o quê? Verbos... Regulares? Isso, regulares, regulares. No final dos verbos regulares, vocês vão colocar ED. E quando o verbo for irregular, né? Irregular é que não tem regra. Se não tem regra... Só gravando. Gravando, né? Então, aí tem aquela lista que eu mandei para vocês, enorme, né? Para vocês. Botei várias vezes a lista e tem que decorar. Aí vocês podem perguntar, decorar, memorizar. Dani, Sabe a diferença de decorar e memorizar? memorizar você aprende, decorar você só decora? Memorizar é algo permanente, é algo que fica na memória. E decorar é só isso que você falou, a gente decora e depois some. Tipo, você vai decorar, é um processo... Tem até um post disso lá no meu Instagram, se vocês quiserem. Que tá lá assim, decoreba é bom? Decoreba é bom? Aí eu explico que decorar é uma coisa que você só decora para uma coisa específica e depois não necessariamente você vai lembrar. Memorizar é isso de vocês realmente, né, repetirem e lembrarem. Ô, Dani, sobre os verbos do passado, eu não sei se tá certo e eu não sei se eu tô lembrando certo, mas eu lembro que a senhora falou que se usasse was ou were, não colocava o ED em verbos regulares. Tipo, não só usa um ou outro. É assim? Isso, perfeito. Porque o passado simples, ó, perfeito você ter lembrado disso. Porque, que nem é no presente, o passado simples ele pode ser de duas formas. Ou com o verbo to be, que a gente acabou de relembrar ali, porque é um verbo, é o único verbo que conjuga, ou com todos os outros verbos. Todos os outros verbos. O presente também é assim, só que as regras são diferentes, né? Então, no passado simples, se tiver o verbo to be, você vai botar o was e o were e acabou. Não tem isso de ED, não tem isso de lista. Por quê? Porque o verbo to be é o único verbo em inglês que é conjugado. Então, ele muda, né? Ele fica was ou were. Os outros verbos, eles não têm conjugação, mas eles têm que seguir essas regrinhas na afirmativa
para que eles possam ficar no passado. Se você não seguir essa regrinha, o verbo não vai ficar no passado, porque em inglês não tem conjugação, que nem a gente fala assim, eu fiz isso, eu faço isso, eu fiz isso. Então, para a gente botar isso em inglês, tem que saber as regras, que é diferente da conjugação no português. Até aqui, ok? Sim, sim. Tá. Sim. E aí, eu pergunto para vocês, como que eu vou saber se o verbo é regular ou irregular? Eu expliquei isso. Quem lembra? Desculpa, foi a Chica, fez barulho. Quem lembra? Ninguém lembra. Bom, uma dica. Se vocês não sabem, estão na dúvida se o verbo é regular ou irregular, vocês vão olhar na lista. Eu vou até disponibilizar essa lista depois para vocês, porque as turmas dos anos passados foram desativadas, então muito provavelmente vocês não vão ter acesso às atividades depois. Eu não sei como é que vai ficar. Mas aí eu vou disponibilizar de novo, tá? A lista. Então, não sabe se o verbo é regular ou irregular, vocês vão olhar na lista. Se tiver na lista, é porque o verbo é irregular, né? Porque tá lá na lista dos verbos irregulares. Se ele não tiver na lista, é porque ele é regular. Então, vocês vão botar o ED. Vai chegar um momento, né, na vida de vocês, quando vocês estiverem estudando inglês suficiente, se vocês se dedicarem aos estudos, né, que vocês não vão precisar olhar para a lista, porque vocês vão decorar. Vocês vão memorizar. Então, vocês, né, vou botar até isso aqui, que eu falei de memorizar e decorar, a diferença. Quando vocês memorizarem isso, vocês vão saber que você não precisa mais olhar para a lista, porque vocês já vão ter aqui dentro. Então, você sabe, o verbo, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Sei, eu sei que o passado de sei é sad. Assim, com i. Mas se fala sad que nem triste, a pronúncia é a mesma. Tem alguém com o áudio ligado? Alguém quer falar alguma coisa? Tá bom. Então, say sad. Mas, live, eu sei que não tem live, porque eu já memorizei aquela lista lá de cor e salteado, né? 20 anos estudando, a gente aprende, a gente memoriza. Eu sei que o live não tá naquela lista. Esse live não tá naquela lista. Então, é só botar o ED. Ah, mas ele já termina com E. Eu vou botar outro E? Não. Isso, não. Eu só vou botar o D. Tá? Então, essa é uma das regrinhas do ED. Já tá com E, só bota o D. Quem lembra das outras regrinhas do ED? Tem regras para botar o ED. Ninguém lembra. Acho ótimo. A aula fica tão legal quando vocês não falam nada. Olha só que legal. Só que não, né? Mentira. Professora, eu tava começando a lembrar e foi esquecendo tudo. Ai, meu Deus do céu. Ai, já Fala tá aí o dando que você branco. lembra. Nossa. Essa regra aqui é a do E, né? Então, é tipo assim, se terminar com E, você só vai botar o D, né? A única que eu lembrava era a regrinha do E, mas agora já falou. Então eu também não lembro de nenhuma mais. Acho que tem o negócio do N. N, de neném? Ai, professora, tem alguma coisa assim, que tipo assim, se o verbo começar com I, terminar com Y, aí bota tipo I, alguma coisa assim que eu tô esquecendo tudo. É isso aí. A segunda regra, É se quando terminar com... automaticamente começar com N, aí acrescenta mais um N e o ED. Ó, você lembrou da regra, mas não é necessariamente isso. Essa daí é do outro passado que a gente viu. Quem lembra qual foi o outro passado? A gente viu o passado simples e viu o passado... Irregular? Não. Irregular é o verbo, não é o passado. Singular? Não. Composto? É o didn't? Aquele. Acho Ó, que é. Você falou alguma coisa aí, mas esse aí é do simples. O didn't é na negativa. Então, você já lembrou aqui alguma coisa. Perfect. Didn't. Na interrogativa, quando é interrogativa, inverte. E aí vocês vão usar o did.
É o verbo auxiliar do passado simples. Mas e esse passado aqui? Tipo assim, olha, eu fiz o dever de casa. Esse é o passado simples. Eu fiz. Acabou. Ou, eu era muito gorda. Agora eu só sou gorda. Mas eu era muito gorda. Também é passado. Já passou. Agora, se eu falo assim, eu estava dando aula para o 8º ano. Eu estava dando aula para o 8º ano. É passado simples? Não. Não é passado Não, simples. É passado porque já acabou. Né? É passado. Mas Ah, não é lembrei. Passado contínuo. Será? perfeito. Isso Isso. aí. Passado contínuo, a gente também poderia chamar, né, ou progressivo. Então, é ou past continuous or past progressive, tá? Very good. E a gente vai falar desse aqui depois. Muito bem. Parabéns. Foi Vitória que falou? Foi. Perfect, Vitória. Very good. Então, é assim, eu estava, né? Vou até botar o exemplo aqui que eu dei. O exemplo que eu dei foi, em português, eu estava dando aula para o 8º ano. E aí depois a gente vai ver como é que vai ficar isso aí no inglês. Mas aí aqui, vocês falaram, voltando para as regras do passado simples, né? Vocês falaram verbos regulares, e aí tem as regras. A gente não terminou as regras aqui ainda. E aí os irregulares tem que memorizar. A Duda lembrou também da negativa, que é o didn't. Então, isso aqui também a gente vai ver depois. E é na interrogativa inverte. Então, essas regras aqui que a gente está falando são da afirmativa, tá? Na negativa e na interrogativa não tem isso. Aí vai ter que botar esses verbos irregulares aqui, que eu vou botar verbos irregulares não, verbos auxiliares. Né? Verbo auxiliar do passado é o did, na negativa fica didn't, porque bota esse NT, que é igual a not. Aí só junta, fica uma contração. Ou seja, esse didn't é igual a did not, a mesma coisa. Até aqui, ok? Sim. Sim. Então vamos A memória continuar. está voltando, só que lento. É ok, ó? Repete. A memória está voltando, só que lento. Tudo bem, não tem problema. Vou deixar aqui assim, que a gente não viu isso aqui ainda. Então, colocar o D, exemplo, live, eu lived, e love, que ficaria loved, né? Amei, amou. Oi, Ju. Não tem aquele livro que a senhora deu pra gente? Tem. A senhora indica que a gente faça ele todinho pra ajudar a gravar, aprender vocabulário, essas coisas? Seria ótimo. Eu passei grande parte desse livro. Algumas partes eu vou ainda usar coisa do livro 6, que vocês não têm esse, porque eu não tinha também, né? A gente não voltou para a escola, mas eu dei matéria para vocês do livro 6, só que agora eu vou ter que começar o livro 7, né? Que é o do nono. Só que para começar o livro 7, a gente não terminou o livro 6. Então eu ainda vou. Porque, assim, só para vocês saberem, o ano letivo de vocês agora seria mais ou menos assim: um pouco do 8º e um pouco do nono. Porque não deu tempo de terminar o 8º, certo? Seria meio que o quarto bimestre agora? É o quê? Seria meio que o quarto bimestre agora? Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mesmo vocês estando. É como se vocês tivessem ficado numa dependência. Se vocês, assim, ficam fazendo matéria do outro ano, mas vendo. É tipo isso. Só que a gente não vai ficar falando isso, né? A gente vai dar a matéria e vocês vão ver, porque vocês não viram, então é matéria nova de qualquer forma, tá? Mas eu só vou dar a matéria que seja muito importante. Se a matéria for irrelevante, eu vou dar como atividade extra. E aí vocês façam, quem quer aprender inglês vai fazer, né? Só para não falar que eu não dei, eu vou fazer o meu máximo para passar o máximo de coisas para vocês, para quando vocês saírem, né, no ano que vem, se todo mundo passar, né? Dar início para que vocês tenham uma base de inglês para não chegarem no ensino médio perdidos, né? Então, eu acredito que ano passado eu consegui fazer isso com o nono e eu quero muito fazer isso com vocês agora nesse nono também.
Maria Clara, você levantou a mão. Você quer falar ou foi sem querer? Então, Dani, o seguinte, eu sei que no ano passado eu não lembro de nenhuma matéria. O que você está falando, relembrando aqui, eu tô perdidona. Uhum. Mas, tipo assim, esse do livro seria bom também. Mas fica meio difícil, né, para eu, por exemplo, que não lembro de nada, esse ano poder recuperar ou não. Não, porque eu vou dar uma revisão, Maria. Então, eu acho que eu não vou jogar. Você tá vendo aqui, eu tô tirando tempo, eu tô vendo o que vocês estão lembrando. E aí, a minha intenção na próxima aula é fazer exercício com vocês, para que vocês lembrem, para que vocês. Quem não lembra ou quem não fez, né? Que eu sei que tem muita gente que não conseguiu fazer, que não conseguiu por algum motivo, né? Não tinha internet, não sabia onde estava, não entrou no Google Classroom, teve problema. No passado foi muito corrido. Então, por isso que eu tô falando para vocês. A gente vai ter uma revisão até o final de fevereiro. Eu pretendo fazer revisão. Tudo revisão. E aí, a gente começa em março, eu começo com matéria nova. Por que eu vou fazer isso? Primeiro, porque a gente tem uma aula por semana só. Então, tipo, a gente tem aqui, ó, dia 18, que é hoje. Aí depois a gente vai ter só dia 25, em fevereiro. Então, a gente vai ser revisão, óbvio. Eu não vou ficar passando matéria nova. Aí, dia 4, se eu sentir que vocês estão bem, vocês lembraram que dá para continuar, aí eu começo com matéria nova. Mas aí a matéria nova, muito provavelmente vai ser algo do 8º. Entendeu? Eu ainda vou ver, eu ainda vou decidir, porque eu quero ver como vocês estão. Eu sei que tem gente nova aqui, então eu não sei o que essas pessoas novas viram no ano passado, se até tiveram aula, eu não sei. Então eu não posso chegar aqui dando matéria nova, cuspindo matéria nova em vocês. Vai adiantar alguma coisa? Se eu vomitar aqui matéria e vocês vão ficar perdidos. Adianta? Então, não adianta. Eu não sou assim, vocês me conhecem. Então eu vou fazer o máximo para relembrar, para ver com vocês, para que vocês estejam prontos para que a gente dê continuidade. Não adianta eu só cuspir matéria. Vocês têm que sair daqui sabendo. Por mais que vocês não lembrem agora, a gente está relembrando aqui. Vocês estão tendo uma segunda chance de aprender. Quem não aprendeu, eu espero que aprenda agora. Mas assim, eu sei que não é só comigo. Se vocês não estudarem, gente, ó, educação é assim, 50% a professora, 50% o aluno. Eu tô dando aqui o máximo que eu posso. Mas eu sei que o máximo que eu posso é só 50% no aprendizado de vocês. Que eu tô ensinando. Mas vocês estão prestando atenção? Ou vocês estão deitados? Vocês estão aí, ai, que chato. Vocês estão assim, eu não sei nada mesmo, não vou participar. Então depende. Depende muito de vocês também. Eu tô aqui fazendo minha parte. Eu espero que vocês façam a de vocês. Tá? Enfim. Vamos para o que interessa aqui. Já chegou parte motivacional, parte puxão de orelha. Vamos continuar aqui. Aqui a gente estava falando de consoante Y. Alguém falou do Y. Então, quando terminar com consoante Y. E se for vogal? Se for vogal, não é essa regra. Ok? Se for vogal, não é essa regra. Professora, já pesquisei sobre isso, só que eu não entendi muito bem. Como é que a gente diferencia quando é consoante Y ou vogal Y? Consoante. Exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui. Study. O que tem antes do Y? D. D. Que é uma consoante ou uma vogal? É uma consoante? Então, esse study aí faz parte dessa regra. Agora, a terceira regra seria a regra geral, né? A regra geral. A regra geral é só acrescentar o D. Só acrescentar ED. Então, exemplo. Play. É consoante ou vogal? Vogal. Vogal, porque o A que está antes do Y é uma vogal. Quais são as vogais? Para quem não sabe. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U são as vogais. Se não for A, E, I, O, U, o que tiver antes do Y é consoante. Entendi. Então, a letra que vem na frente determina se o Y é vogal ou consoante, é isso? Não é isso. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando da regra quando tiver uma consoante e quando tiver o Y. O Y é uma consoante. Entendi.
porque ele não é A, E, I ou U, tá? Mas a regra é quando tiver uma consoante antes do Y. Por isso que eu botei a consoante entre parênteses, porque assim, é o que ele vem antes dele. Agora entendi. Entendeu? Eu não falei que o Y pode ser vogal, pelo amor de Deus. Eu achei que o Y era neutro, tipo, ele virava vogal e dava consoante, tava confuso. Eu também tava entendendo assim. Ai, que bom então que vocês falaram isso. Não é isso. A regra é assim, quando tem uma consoante e aí vem o Y, tá? Ou Entendi. essa é a regra. É quando tem uma consoante. Tipo, outro verbo que seria consoante Y seria fly. Só que fly, ele não é um verbo regular. Ele é um verbo irregular. Por quê? Porque não tá na lista. Tá? Cry também cry é uma consoante antes do Y. Não é, né? Sim. Cry é regular. Deixa eu ver se tem outro. Fry. Try, o que tem antes do Y? Uma consoante. Então, todos esses aí fazem parte dessa regra. Tá? Então, como que vai ficar no passado? Study, a gente corta o Y, né? Aqui, sem o Y, corta, e acrescenta IED. Então, study vai ficar como? Study, corta o Y, IED. Studied, perfect. O cry. Cry it. Cry. Perfect. Cry. O fry. O fry. Fry. Cry it. Fried. Ó, o I e o E meio que junta. It. Então, tipo assim, studied, cried, fried. Tá? Não precisa falar cried, não. Fried, cried. Junta. Porque são duas vogais que nem no português que a gente junta. Então, no inglês também junta. Então, studied, cry, cried, fried. Né? E a regra geral é só botar o ED. Por exemplo, play. O play, ele não termina com E, ele não termina com consoante Y. Ele não termina com consoante Y. Então, é só botar o quê? O ED, que nem eu falei assim. Então, vai ficar played. Played. I played the piano. Eu toquei, né? Toquei. Ou tocava, sei lá, o piano. Tudo bem aqui? Sim. A única dúvida que eu tinha era essa do Y mesmo, mas eu já tirei a dúvida. Ai, que bom. Fico feliz, então. Alguém tem mais alguma dúvida sobre isso aqui? Sobre o passado? Acho que não, professora. Acho que não também. Então, o verbo auxiliar did é usado na negativa e na interrogativa. Maria Clara levantou a mão. Pode falar. Maria? Então, Dani, me corrija se eu estou errada. O seguinte, no inglês, por exemplo, igual você explicou aí, play, tocava, ou, né, como estava no passado, ou eu toquei, enfim. Ele se encaixa na frase, por exemplo, eu no played, eu tocava piano, mas aí eu quero me referir que eu tocava, então, tanto para tocava ou toquei. Não sei se deu para entender. Acho que ficou meio confuso. Sim, nesse caso, sim, porque olha só, eu tocava, eu não toco mais, né? Então, os dois estão no passado, né? Passado simples, eu tocava, eu não toco mais, passado. Agora, se eu falasse, eu estava tocando piano há 1 hora atrás, esse estava tocando, aí é o passado contínuo. Por quê? Porque aconteceu por um período de tempo e aí acabou. Né? Estava tocando. Então, tem um verbo to be e tem outro verbo no gerúndio, que termina com NDO, fazendo, comendo, bebendo, né? Isso em português. E aí é outro tempo verbal. No passado, o inglês ele é mais simples do que o português. Então, esse toquei, fiz, tocava, é tudo passado. Tá? Não tem todas essas conjugações que a gente tem no português, não.
Tá bom? Tirei a sim, dúvida? obrigada. Tá, Tirou. tá bom. Tá, que bom. Mais alguém tem alguma dúvida? Alguém tá falando comigo no WhatsApp? Esperar aí. E aí? Não, né? Tá bom. Então, aí o Ian tinha dito alguma coisa do N, que bota outro N. Essa regra aqui, ela é a regra do ING, que é lá do presente contínuo, mas não é N, Ian. Regras do ING. É quando terminar com consoante, vogal, consoante. Lembra, Ian? Ian tá aí? Tô. Isso. Consoante, vogal, consoante. Aí, Ian, por exemplo, stop, shop, run. Você deve ter lembrado do run, por exemplo. E aí aqui, para botar, quando terminar com consoante, vogal, consoante, você dobra a última consoante, né? Repete a última consoante e acrescenta o ING. Essa é uma das regras, né? Então, por exemplo, o run, que você falou do N, aqui ficaria run, outro N, porque tem que repetir a última, ING, running. Eu acho que o que você lembrou foi isso aqui. Tô certa ou não? Certo. É que eu tinha me confundido. Não tem problema, você lembrou de uma regra, tá certo, perfeito. A gente está aqui vendo tudo que a gente viu ano passado, então é bastante coisa, tá certo? Stop, ó, consoante, sempre do final para o início. Então, aqui, ó, termina com consoante, vogal, consoante. Então, vai ser essa regra aí. Repete, stop. E bota ING. Shop, ó, consoante, vogal, consoante. Então, shopping. Daí surgiu a palavra shopping, entendeu? Shopping. O nosso shopping. Que, na verdade, esse verbo shop é comprar, tá? Então, aqui seria comprando. Então, na verdade, shopping, eles não usam shopping. Como é shopping em inglês? É mall, tá? Então, esse shopping aqui é diferente. Vou até botar uma observação. Diferente de mall. Que mall é igual a shopping, né? Professora, eu ia falar small. Não, small é pequeno. Eu confundi, mas eu lembrava. Que bom, ó. Tá lembrando de várias coisas, tá vendo? Perfeito. E aí, gente, esse barulho é minha cadeira, desculpa. Cadeira velha, a professora não tem dinheiro para comprar uma nova, vai ficar essa mesmo. Bom, aqui no inglês, no passado simples ainda, eu só falei dessa regra porque o Ian lembrou do N e eu não quis deixar de falar sobre isso, né? Então, um exemplo é esse aí. Agora, vamos tentar botar... Ai, caraca, eu odeio ficar isso. Pessoal da Anis, tá vendo? Tô mandando mensagem ali no grupo da Anis Teixeira. Verbo auxiliar. Vamos botar uma frase dessa. Me falem aí uma frase no passado, pra gente botar aqui. Falem aí qualquer Eu frase estava comendo um bom hambúrguer. Mas aí esse daí eu estava comendo é daqui. Ah, então tá. A professora Eu Dani estava estudando. tomando café. Não, olha só. Então bota, Coisa eu comi só um no hambúrguer. Estava comendo um hambúrguer. Olha só. Ontem comi estrogonofe. Perfeito. Ontem comi um estrogonofe. Gostei. Vou botar essa frase aqui. Entenderam a diferença? Ó, eu estava comendo, ontem eu comi. Então, isso aqui é passado simples. Ontem eu comi estrogonofe. Está em português. Estrogonofe. Pronto. Então, ó, exemplo. Esse foi o exemplo que vocês deram. Então, como é que vai ficar isso? Yesterday, que é um advérbio, a gente viu. Yesterday, I, né? I. O verbo comer em inglês, alguém sabe? Eat. Eat. No passado, ele é irregular. Por quê? Porque está na lista lá. Alguém sabe como é que é? Ate.
Isso, very good. 8. Bom, Ju. Ó, yesterday I ate stroganoff. Yesterday I ate. Aí vocês vão falar assim, caramba, mas eat, aí vira ate, não é até, tá? Não é até, é ate. E como é que eu vou saber disso? Por quê? Porque é irregular, gente. Irregular tem que olhar na lista, não tem jeito. Tá? Então, ontem eu comi estrogonofe. Yesterday I ate. Isso aqui tá na afirmativa. Para passar isso aqui para negativa, a gente vai usar esse verbo auxiliar aqui que a Duda lembrou, que é o didn't. Então, ficaria yesterday I didn't. Aí não vai ser ate. Por quê? O didn't já está no passado. Ele ajuda o verbo a ficar, o próximo verbo, o verbo principal, a ficar no passado. Então, vocês vão botar aqui eat. I didn't eat stroganoff. Ai, professora, não entendi. Que coisa confusa. Por que é isso? Porque se você botar didn't e o ate, você está falando 2 vezes no passado. Então, é tipo assim, subi para cima, desci para baixo, entrei para dentro, saí para fora. A gente fala isso? A gente até fala, né? Mas não tá certo. Sabe? A gente está repetindo. Não é isso. Se vocês falarem para algum nativo, I didn't eat, eles vão te entender. Eles vão entender que você não comeu. Eles vão entender. Mas eles também vão saber que tá errado e vão entender, tipo assim, a gente vamos ao shopping. Tá errado, gente. Não tá errado? Prof, Oi, Ju. se a gente fosse usar o did na afirmativa, seria I did eat stroganoff? Seria isso? O did não é usado na afirmativa. Não é usado na afirmativa, né? Ok, obrigada. A gente só usa, Ju. A gente até usa. Você pode até ver. Mas é só quando você quiser enfatizar uma coisa. Aí fica do jeito entendi. tipo, I did it. I did it. Só que assim, Entendi. eles só usam para enfatizar. E aí é só, assim, em casos muito específicos e tal. Mas, gramaticalmente falando, não se usa. Entendi. Obrigada. Tá? Nada. Você pode falar assim, ó. I ate stroganoff. Aí você pode... Aí alguém, você comeu estrogonofe? Tipo, did you eat it? Aí você fala, yes, I did. I did eat it. I did eat it. Entendeu? Por quê? Porque você tá enfatizando. Mas não é um caso, assim, comum. Entendi. Tá? E também em situações informais. Você não vai falar isso pro seu chefe. Você não vai falar isso numa entrevista de trabalho. Entendeu? Coisa acadêmica. É isso, tá? E aí, que nem eu falei na interrogativa inverte. Então, o did vem para frente. Então, eu vou botar o yesterday para o final, só para ficar mais bonitinho. Did I eat? Né? Que daí tem o did e já está no passado. Did I eat? Que daí inverte. Na interrogativa inverte, o did vem para frente. Did I eat stroganoff? Yesterday. Então, eu tô perguntando porque, né, tem gente que nem lembra o que comeu no passado, ontem, né? Então, did I eat stroganoff yesterday? Vocês podem botar yesterday, did I eat stroganoff? Também tá certo, é a mesma coisa. Só que eu prefiro o advérbio no final da frase, eu não sei vocês. Mas fica mais bonitinho. Mas isso aqui não tá errado, não. Então, did I eat stroganoff yesterday? Eu comi? A resposta, né? Answer. A resposta. Pode ser uma resposta na afirmativa, que daí seria yes, I did. E na negativa, quem quer se arriscar aí na resposta negativa? No, I didn't. Perfect. No, I didn't. No, I didn't. E a gente termina aqui nossa revisão do passado simples. Vocês ficaram com alguma dúvida aqui? Tem mais alguma coisa, professora? Ou foi, tipo, tudo que a gente estudou no ano? Tudo que tá aí foi o que a gente estudou. Hoje eu queria ver com vocês exatamente essas 3 coisas. Vocês conseguiram lembrar as 3 coisas que eu queria. A gente viu umas coisas, claro.
Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não, aqui eu não vou conseguir entrar. Deixa eu ver. Acho que a gente viu pronome também, particípio. Sim, a gente viu um monte de pronome. Posse também, possessivo. Posse, isso aí. Vou até botar aqui que vocês estão lembrando, tô adorando. Vamos lá, pronomes. Aí a gente viu posse. O que mais que vocês lembram aí? Vamos falando. A gente viu aquele posse com apóstrofe S. Isso, aí é posse, né? Então, posse com apóstrofe S ou pronomes possessivos. Né? Isso aí que eu ia falar. Então, a gente viu. Não vou botar um, não, vou botar E. Eu vou botar E, pronome, porque a gente viu isso e isso. A gente viu bastante coisa, a gente não viu só isso aqui, não, tá? A gente viu bastante coisa, mas não tem como em uma aula eu revisar tudo que a gente viu no ano, né? Não é possível, assim, só se eu fizesse uma coisa muito... professora, eu lembrei também que a gente viu Que mais? aqueles verbos de ação, se eu não me engano. Sim, isso foi vocabulário. A gente viu bastante vocabulário. Toda lição que eu dei tinha vocabulário, né? Então, você lembrou dos verbos de ação porque eu passei esse separado. Verbos de ação, eu dei uma matéria, eu deixei só os verbos, né? E aí tinha um videozinho, é isso que você tá lembrando, né? Foi, aquele, tipo, andar, correr, pular. Isso. Então, verbos de ação são vocabulários para vocês lembrarem, né? Então, tipo assim, quando eu achei que muito professor estava passando muita coisa, aí eu passei algo mais leve para vocês. Aí eu passei o videozinho para vocês lembrarem dos vocabulários, porque vocês têm que saber, né? Verbos de ação, gente, eu tô repetindo, verbos sempre vão indicar ação, tá bom? Sempre vão indicar ação. Então, seria verbos, tipo assim, andar, correr, comer. Qualquer coisa que um verbo indica é uma ação. Então, mas a gente viu, cada lição tinha um vocabulário. Vou botar vocábulo. Cada lição tinha um vocábulo. Vocês lembram? Que tinha lá o Google Forms, aí no início sempre tinha uma tabela lá com uma lista de vocabulário. Sim, Vocês que lembram? toda aula a gente falava junto. Verdade. Que a gente falava junto no início, e aí depois tinha a gramática, e aí às vezes tinha uma atividade de leitura, às vezes tinha lá alguma coisa para vocês praticarem lá no final, né, como atividade extra. Então, eu sempre tentei fazer de formas mais diferentes para ver se ficava mais legal, né, para não ficar sempre chato, a mesma coisa. E é isso. Vocês querem... A gente tem 5 minutos. Eu só vou botar isso aqui em inglês para vocês relembrarem. A gente revisa esse passado contínuo na semana que vem, tudo bem? Sim, tudo bem. Então, vamos lá. O presente contínuo, ele é formado, vou botar assim, formação. Não, formação fica feio. Estrutura. A estrutura do verbo do passado contínuo é verbo to be no passado, mais o verbo principal com ing no final. Então, aqui um exemplo. Para tirar print. Eu vou mandar isso aqui para vocês, eu vou botar lá. Eu vou salvar como imagem, vocês vão ter acesso a isso aqui tudo. Pode ficar despreocupada, tá, Maria? Aqui a professora faz trabalho completo. Dani, pode mostrar todos os quadrinhos? Ah, sim. Então, posso, mas eu vou mandar isso aqui, tá? Aqui, ó, tem como vir aqui, tem como compartilhar com vocês. E se eu botar para imprimir, eu tenho como salvar, ó. Configuração. Enfim, depois eu acho aqui. Mas aqui tem como salvar como PDF. Aí eu vou salvar como PDF e vocês vão ter acesso ou a exportar ou a imprimir. Aí eu vou salvar e mandar para vocês lá no Google Classroom como a aula de hoje. Podem ficar tranquilos. E Dani, esse Padlet, no seu é no computador, né? Porque eu baixei no celular, porque na aula passada você já tinha falado dele. Aí eu achei que a gente ia ter que usar essa próxima aula e eu já tinha baixado, só que ele é totalmente diferente do que tá aí.
Eu não sei, eu não baixei no meu celular. Quando eu vejo que tem site, eu prefiro sempre usar no site, porque normalmente o site tem mais funções, tá? No site tem mais funções do que no celular. Na semana que vem eu vou tentar usar com vocês o MindMeister, para vocês saberem. E eu acho que esse não tem para celular. Eu vou botar aqui MindMeister. Tá? Esse MindMeister. Que daí é tipo um mapa mental para a gente poder fazer a revisão de outras formas. E foi o que eu falei. Eu estou tentando passar para vocês todas as formas que eu uso, que eu acho legal para que vocês consigam estudar melhor, para que vocês consigam se programar melhor e que vocês consigam fazer trabalhos também de formas diferentes e divertidas, né? Não só ficar assim no Meet, no Classroom, no WhatsApp, para vocês acharem, olha só, a gente está tendo a oportunidade de aprender um monte de coisa digital. Então, vamos tentar usar isso. É bom também até para a gente estudar sozinho, para fazer mapa mental, para estudar para a prova, é bom. Porque às vezes a gente fica com preguiça de fazer no caderno. Exatamente. E aí, aqui no digital, é mais fácil porque é só digitar e já fica bonito, né? Então, o MindMeister é especialmente para mapa mental. E também só pode... Oi, fala, Maria. Pode falar. Não, é porque, assim, normalmente a versão gratuita, né, em alguns sites só dá acesso a 3. Eu, por exemplo, no meu e-mail pessoal, eu já atingi os 3. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um outro MindMeister com um outro e-mail meu. Então, quando acontecer com vocês também podem fazer isso. Fica a dica aí. E para vocês poderem continuar usando, né? E é isso. Só que daí na versão gratuita do MindMeister não tem como baixar. Então, eu vou ter que tirar print ou compartilhar com vocês. Aí é assim que vai ser na aula que vem. Tá bom? Ok? Ok, professora. Tá. A chamada, ó, eu tô vendo que o Ian botou o nome aí. A chamada de hoje a gente vai fazer de uma forma diferente. Se der tudo certo com a gravação, eu vou botar para vocês ainda essa semana, mas eu não sei como é que vai ser, porque eu nunca gravei, né? Então, eu acho que fica no Drive. Eu vou dar uma olhada e aí eu vou compartilhar com vocês assim que eu achar aqui. Mas eu vou esperar até final de semana, até semana, para compartilhar com vocês, porque tem gente que não estava aqui. E aí, o que eu quero para poder fazer a chamada? Quem estava na aula de hoje, vocês vão lá na turma de vocês, tá vendo aqui? Na turma, essa aqui eu tô na 93, que foi a última que eu compartilhei o link. E aí vocês vão botar o nome e a turma aqui, ó. Por exemplo, nome, sobrenome, o Ian botou tudo lá. Então, ó, Daniele Costa Couto. Aí eu vou botar aqui 9º ano, porque eu não tenho turma, né? 9º ano. Aí vocês vão botar nome, sobrenome, nome todo, por favor, para se tiver alguma pessoa nova que eu não saiba ainda. E aí vocês vão botar a turma, combinado? Combinado. Se bem que aqui não precisa botar a turma, não, porque tipo, já tá na 93, ó, não precisa botar. Aí vocês botam aqui só o nome todo, no comentário. Tá bom assim? Já colocou, perfeito. Aí vocês mandam aqui no Send e aí vai ficar um comentário aqui, eu já vou saber quem teve online. Perfeito? Sim. Então, a gente vai fazer outras formas de fazer chamada. Até a gente ter a lista, eu vou testar com vocês essas outras formas. Que a outra forma, o pessoal apagou o outro, ficou muito... Ó, já tem gente botando aqui, já tá atualizando. Então é isso. Tudo bem? Vou terminar aqui, não vai dar pra gente terminar aqui a revisão. Mas acho que deu para dar uma revisão boa. E aí a gente continua daqui. Só que no MindMeister na semana que vem. Perfeito? Gente, não é aqui no chat que tem que botar o nome. É lá no Google Classroom. Lá, eu não vou ver esse chat aqui, hein? Todo mundo entendeu? Sim. Perfeito. Então, eu vou parar a gravação aqui agora, para a gente terminar a nossa aula. Um beijo para vocês, tá? Todo mundo beijo aí, beijo. Tchau, Dani. Beijo. Bom final de semana para você. Para você também. Um beijo. Podem sair. Estão descansados, já é meio-dia.